gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aura Podcast. Pra quem não me conhece, meu nome é Giovana e aqui você irá encontrar histórias reais de sucesso, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e propósito. E já se inscreve no canal, ativa os sininhos de notificação, porque ainda vem muita coisa boa por aí. E antes de apresentar o convidado de hoje, eu vim aqui falar sobre a Mindful Crumb, nossa empresa parceira, uma empresa portuguesa, amiga do planeta, que não utiliza ingredientes artificiais nos seus produtos. Se você tem interesse, se você gosta de alimentação saudável, acesse o link, usa o nosso cupom AURA10 para ter 10% de desconto. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E aproveita e já acessa o site para ver essas bolinhas de proteína maravilhosas que tem avelã, que parece um Ferrero Rocher saudável, gente. Usa o meu cupom e já garanta o seu. E se você tem interesse em acelerar a sua empresa no digital, fica até o final, porque eu tenho certeza que essa conversa vai te ajudar muito. Eu trouxe um especialista para falar sobre isso, Roberto Cortez. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado. E antes da gente começar a entrar no tema de fato, eu queria te perguntar, quem é Roberto Cortez? Quem é o Roberto? A pergunta difícil. Vamos começar pela pergunta difícil. Exatamente. Olha, então, eu tenho 36 anos, sou português, nascido em Guimarães, hoje em dia vivo em Faf. Conheces Faf? Já ouvi falar, mas nunca fui lá. Tá, como se vai. Eu trabalhava em Guimarães. Ah, boa. Ali. Pronto, eu sou de lá, sou de Guimarães. Mas vamos. Sou casado, tenho 2 filhos, o Rodrigo com 4, a Anabela com 2. Comecei no digital em 2012 e de lá para cá fui construindo projetos, um apaixonado pelo digital, fui construindo projetos no digital. Então hoje eu tenho 2 principais negócios. Um deles é uma agência de marketing digital, que é a Spark Ads, ela atua no mercado desde 2019. Nós hoje temos uma carteira de clientes a rondar os 50 clientes, portanto, e continuamos a crescer. E temos também uma outra empresa ligada à área da infoprodução, que eu criei em 2020, onde eu comecei também a ensinar outras pessoas a fazer aquilo que, enfim, nós fazemos nos nossos próprios projetos. Portanto, muito ligado à área da inteligência artificial e da automação. Hoje tem um produto que se chama Laboratório da IA, onde nós ensinamos empresas a automatizar tudo que seja processos, eliminar tarefas repetitivas, serem mais eficientes nos seus negócios. E tem um outro produto que é o programa de aceleração digital, onde eu ensino profissionais de marketing digital a fazer mais e melhor com aquilo que são as ferramentas no digital. Então é isso. E o Roberto sempre quis entrar nessa área ou houve uma transição? Como é que foi essa entrada para o marketing há 13 anos atrás? Em 2012 as coisas eram um pouquinho diferentes daquilo que é hoje, não é? Então hoje há um nível de consciência do mercado face àquilo que é o digital totalmente diferente daquilo que era antigamente. Hoje existem as universidades. Antigamente falava-se em marketing, não se falava no digital. Hoje existe muita coisa específica para o digital e hoje nós vemos muitas crianças, adolescentes, já com a ideia de eu quero trabalhar como gestor de redes sociais, eu quero trabalhar como gestor de tráfego, eu quero trabalhar como editor de vídeo e coisas assim mais de tecnologia. E essas profissões nem existiam naquela época. E na época isso não era uma questão. Então a internet era mais que um hobby, não é? Então eu sempre fui uma pessoa curiosa. E sempre gostei de fazer edição de imagens, sempre gostei de perceber o que estava por trás da internet, o código HTML, como é que funcionava, como é que mudava a cor, como é que mudava o tamanho do texto, todas essas coisas em código, não é? E acabei por esta paixão que eu fui desenvolvendo em criança, adolescente, jovem adulto, vamos dizer assim, até os meus 18 anos, não é? Sempre trabalhei com blogs, criava os meus próprios blogs e tal, e acabei por, depois de fazer faculdade, que eu fiz num tema que não tem nada a ver com isto, fiz Relações Internacionais, portanto, área das letras, não é? E assim que fui para o mercado de trabalho, eu percebi que consegui ter muitas mais oportunidades no mercado de trabalho ligado àquilo que era a minha paixão, ligado àquilo que era a internet, do que propriamente a área das letras que eu tinha estudado. Então, foi através de um vídeo no YouTube que eu consegui o meu primeiro emprego, e assim foi. Portanto, isso foi lá 13 anos atrás. Foi em 2012, sim, já vai uns aninhos. E qual foi o maior desafio que tu sentiu lá naquela época, até pelo fato da internet não ser o que é hoje e essa transição toda? Sim. Olha, assim, não é o que é hoje, mas na altura para mim aquilo era tudo muito avançado, estás a ver? Então se calhar daqui por 10 anos nós vamos estar a olhar para 2026 e vamos estar a dizer que em 2026 a internet não é tudo o que é hoje, não é? Mas hoje nós temos as coisas são avançadas, não é? Para a era que nós vivemos. Então, olha, na época, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei por olhar e tentar perceber onde é que estavam as oportunidades para mim, sabes? Onde é que tipo de skill eu posso desenvolver, que competência eu posso desenvolver, que se eu for muito bom nela, eu conseguirei arranjar trabalho facilmente, eu conseguirei facilmente capitalizar o meu tempo. E foi nessa época que eu conheci os anúncios.
Então eu acabei por, ao longo deste tempo, me especializar na parte dos anúncios online. Na época era Google AdWords, não é? Hoje é Google Ads, não é? São os anúncios do Google. E eu percebi que se eu dominasse aquela ferramenta, eu teria um ativo do meu lado, não é? Teria um leverage que, se eu fosse bater à porta de uma empresa, provavelmente eles iriam me querer contratar ou iriam ver utilidade no meu serviço, porque eu conseguiria-lhes aumentar a receita através dos anúncios online. Portanto, eu tinha uma competência muito específica e que eu entendia que era altamente valorizada na época e não me enganei, não é? Com certeza. E foi então assim que, entrando numa parte mais específica, eu acho que às vezes as pessoas quando entram no marketing digital querem aprender de tudo. E às vezes o importante é tu se especializar em algo, primeiramente. Eu tenho essa visão, sabes? Que imagina, tu sabes de tudo nunca é mau. Eu acho que nunca é mau, né? A competência, ela não... assim, tu sabes mais ferramentas, tens mais skills, isso é sempre ótimo, não é? Tens uma visão mais 360 daquilo que é um projeto e das necessidades de um projeto, eu acho que isso é ótimo. Agora, normalmente as empresas têm necessidades específicas, não é? Normalmente as empresas... Para começar, né? Imagina, sei lá, aqui neste podcast, tu tens necessidades específicas, que tu precisas de um editor de vídeo, tu precisas de um gestor de rede social ou skill de rede social para alavancares o podcast e tudo mais. Então, normalmente, empresas têm necessidades específicas e elas, quando vão ao mercado buscar pessoas, elas vão buscar necessidade específica. Claro que há outras empresas que valorizam o profissional, o T-shape, não é? Que é o canivete suíço que faz um pouco de tudo. Ok, é altamente valorizado, mas normalmente essa função dentro de uma empresa, e mesmo em termos de salário, de valorização da própria pessoa em si, tende a não ser assim tão valorizado quanto é um profissional específico, sabes? Alguém que é muito bom em email marketing, provavelmente vai sempre ganhar mais dinheiro, se essa pessoa também tiver competência de saber vender, não é? Mas provavelmente essa pessoa vai ter sempre mais trabalho e ganhar mais dinheiro do que alguém que tenha um conhecimento mais ou menos um pouco de tudo, entendes? É a minha visão. Sim. E depois que entraste nessa área, em que momento sentiu a necessidade de, não, agora eu quero abrir a minha empresa? Sim. Olha, foi quando as coisas começaram a crescer. Não é? Acho que essa necessidade de construir empresa é quando as coisas chegam a um ponto em que tu sentes que tu és o gargalo do negócio, não é? Porque enquanto tu estás naquele ponto em que tu acreditas que podes ainda maximizar mais o teu retorno face ao teu tempo, tu não queres contratar ninguém, não é? Tu não queres saber propriamente uma empresa porque primeiro eu quero encher o meu bolso, não é? Eu quero que dê certo para mim, que esteja tudo certo. Mas aí, dependendo aí do tipo de negócio, não é? E no meu caso, eu quando abri empresa, eu fazia prestação de serviço. Então eu cheguei a um ponto em que eu já tinha muitos clientes, geria contas de anúncios para muitos clientes, em que eu já sentia que estava a ter uma perda de qualidade no serviço em si, por não ter o tempo suficiente para lhes dedicar às contas. Hoje em dia existe inteligência artificial e eu uso muito a inteligência artificial e a automação na parte dos relatórios, na parte das otimizações de campanha, não é? Aquele trabalho chato, mais de computador, mais de Excel, de analisar padrões e tal. Hoje em dia temos a IA, mas há 6 anos atrás não tínhamos. Então cheguei a um ponto em que eu senti do género, bom, das duas uma, eu assumo que a rentabilidade que eu tenho com o meu tempo é esta e este é o dinheiro que eu vou ganhar, ou se eu quiser ir para um passo acima e se eu quiser, enfim, construir um património diferente para mim, para a minha família e tudo mais, eu vou ter que dividir para multiplicar, não é? Nesta fase aqui, então com este rendimento, eu terei que o dividir com alguém para conseguir, acredito eu, multiplicar o rendimento que nós temos e continuar a crescer, e assim foi. Então contratei logo 2 pessoas e depois logo a terceira. E é nessa hora que nós precisamos aprender a delegar, né? Que eu Com acho que isso certeza. é um desafio para muitos empreendedores que querem crescer, mas que ficam com aquela mentalidade de, não, eu faço melhor que todos, né? Não, eu já passei por isso e já larguei isso. Eu hoje parto do princípio que toda a gente faz melhor do que eu. Então Sim. já tenho o princípio ao contrário, então eu quero, entre aspas, mas é verdade, comprar tempo dos outros para me libertar o meu tempo a mim. Então, pá, a pessoa não fez igual a mim. Fez bem? Tá bom então. O tempo é o nosso bem mais precioso, né? É isso mesmo. Com certeza. E às vezes, se a gente está à procura de alguém, é tudo uma questão da cultura da empresa também, né? Se tu pega alguém específico naquilo, talvez a pessoa não ia fazer exatamente como tu faria, mas talvez ela faça até melhor, talvez tu esteja aberto a entender um jeito diferente de ser feito, né? Porque se as pessoas não aprendem a delegar, elas não crescem. Sim. Elas chegam num teto e pronto. Eu percebi uma coisa, sabe, Giovana, que às vezes nós procuramos pessoas que saibam fazer muito bem ou melhor que nós e tal. A experiência, ela bem me dizer que aquilo que nós devemos procurar são pessoas que sejam similares a nós, não necessariamente na competência, mas sejam pessoas que tenham os valores muito alinhados com os nossos.
sabes? Então eu hoje prefiro contratar uma pessoa com atitude e uma pessoa com sangue no olho, uma pessoa que vai vestir a camisola, que vai se entregar ao trabalho, que não tem medo de trabalho, que seja uma pessoa que esteja disponível para trabalhar sábado, se for o caso. Eu prefiro muito mais contratar essa pessoa hoje e treiná-la depois tecnicamente naquilo que for necessário, do que simplesmente contratar alguém que já seja muito bom, mas que venha com uma carrada de vícios e que depois não vá fazer fit com a nossa cultura, que é uma cultura de exigência, é uma cultura de resultados, não é? Porque a gente, principalmente na agência, nós gerimos o dinheiro dos nossos clientes, então é uma bruta responsabilidade aquilo que a gente assume. Então eu prefiro pessoas que estejam totalmente interligadas com essa responsabilidade que existe no trabalho e não propriamente se a pessoa já é genial a fazer o trabalho ou não. É Porque eu muito acredito mais que isso se difícil, treina. né? É Isso muito se mais treina. difícil tu encontrar alguém que realmente não se importe trabalhar os sábados, faça horas a mais, independente se vai ganhar mais ou não por isso, que realmente tem essa proatividade do que alguém técnico. Encontrar uma pessoa técnica, alguém que tem aquilo que tu tá à procura, é até mais fácil do que tu encontrar alguém que, independente se tem o técnico superior ou não, mas Isso. tem essa vontade de fazer mais, de vestir a camisa, né? Não, a empresa é tua, mas a empresa é nossa, sabe? isso mesmo. Vestir mesmo a É isso. camisa. E que legal que tu tem essa mentalidade. Hoje, a empresa tem quantos funcionários? Nós temos duas empresas, nós temos neste momento no conjunto das duas empresas, temos pessoas que fazem um pouco em cada uma das empresas também, não é? Mas temos 17 a 18 pessoas, nunca sei bem, então a gente contratou agora mais uma, acho que é 18, 19, né? Nem sei bem, mas está Talvez entre os até 16, é capaz, entre os 17 e os 20 é o número de pessoas que a gente hoje tem, então as coisas têm E crescido. como foi essa jornada de gerir pessoas, esse crescimento? E acredito que tu tenha uma cultura da empresa muito forte para que isso realmente funcione e aconteça, porque 19 pessoas não é pouca coisa. Então, como foi essa construção para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que querem expandir, que às vezes ainda não contratou ninguém, querem expandir, não sabem nem por onde começar a delegar? Sim. Olha, sabes, eu acho que há uma coisa importante da gente falar, que é, nem toda a gente tem capacidade nem toda a gente é a melhor pessoa para gerir pessoas, sabes? E muitas das vezes é isto que é um bocado, de certa forma, imposto ou exigido a um líder de uma empresa, não é? Alguém esteja à frente de uma empresa, desculpa, que essa pessoa tem essa competência. Às vezes as pessoas não têm. O meu histórico profissional sempre foi muito de adoro estar no meu cantinho, adoro trabalhar com a internet, mas prefiro trabalhar sozinho do que trabalhar em equipa, prefiro ter os meus clientes, os meus projetos e eu dar resposta ao cliente e tal. Então tenho esse background aí mais de, sabes, estar lá na minha caverninha a fazer o meu trabalho e não propriamente a gerir equipas e tal. Eu gosto de estar em frente ao computador e lá nos meus números e tal. Então eu nunca tive muito essa competência de gerir pessoas e gerir equipa e se calhar às vezes até quando o fazia mais eu tinha uma exigência se calhar muito grande para com aquilo que era o standard que eu queria e tal, e eu percebi ao longo do tempo que mesmo a empresa sendo minha, eu não tenho que me desenvolver ou não tenho que ter eu essa capacidade brutal de gerir pessoas, que eu acredito que é mesmo para gerir uma empresa com 20 pessoas é preciso existir essa capacidade. Então o que eu fiz foi deleguei em pessoas que são muito mais competentes do que eu nisso. Então, no caso, a minha esposa trabalha comigo, a Andreia, ela é CEO da empresa. Eu não quero sequer o cargo de CEO, estás a ver? Eu não quero. Eu sou o CMO, o Chief Marketing Officer, portanto eu sou o criativo das ideias, eu sou o apoio à equipa, sou o consultor da equipa, perfeito, mas eu não quero ter um cargo de CEO, nem um cargo de COO, que também fomos buscar uma pessoa, a Ana Leitão. A minha esposa, ela é engenheira, portanto ela toda a vida trabalhou com processos. A Ana Leitão, ela entrou na empresa, ela não sabia, numa agência de marketing digital, ela não sabia o que era um custo por clique, ela não sabia o que era um custo por lead, ela sabia que era um lead, ok, um contacto, mas sei lá, como é que a coisa funciona, os e-commerce, como é que vende, o que é isso, a retenção, sei lá, não sabia as métricas, normal, é porque ela é engenheira, trabalhava numa linha de produção automóvel, portanto nada a ver com o digital. Mas o que ela tinha, e isso que a gente valorizou logo desde o início, tinha as competências que a minha esposa também tinha, que era saber liderar pessoas, liderar equipas gigantescas e processos, não é? Porque quando trabalhas na indústria, tu tens que trabalhar com processos e ser altamente rigoroso, não é? Porque às vezes numa equipa, numa linha com 10 pessoas, se uma pessoa atrasa o seu trabalho, ela atrasa o trabalho de 9 pessoas e no final do dia a gente não bateu a meta porque uma pessoa fez uma cagada, então estragou tudo o resto, não é? Então nós fomos buscar uma pessoa de processos e a verdade é que nós,
praticamente com a mesma equipa, pouco crescemos em termos de equipa este ano, e a gente triplicou a faturação da empresa. E triplicamos a produtividade dos nossos colaboradores. Estás a ver? Então, eu não era a pessoa certa para fazer esse tipo de trabalho, então eu pus à frente da empresa pessoas que eram altamente capacitadas para isso. Eu hoje funciono dentro dos projetos mais como suporte, mas tudo que sejam decisões, liderança dentro da própria equipa, eu prefiro delegar isso aí e simplesmente agir como, sabes, como um stakeholder consultor. E é isso. E hoje, dentro da empresa, o Roberto fica mais especificamente em que área, assim? Olha, eu acabo por trabalhar para as duas empresas, quer para a agência, muito numa lógica de consultor. Portanto, eu empresto a minha experiência e o meu conhecimento à equipa operacional. É que eles estão lá todos os dias com muitos clientes, com muitos desafios nos clientes, então acabo por estar lá para os servir, tipo, malta, se precisarem de alguma coisa, estou cá, mandei mensagens, reunimos uma reunião semanal para desbloquear problemas que a gente tem na equipa e tal. Também faço a minha operação de charme com clientes, sou também um lead magnet, não é? Sou um atrator de leads, então também acabo por trazer muito negócio para dentro da empresa, porque as pessoas me conhecem e depois eu levo-os para dentro da empresa e tal. Então esse acaba por ser o meu papel dentro da agência, não é? Mais de ser consultor da própria equipa do que outra coisa. E depois nos negócios da parte da infoprodução, aí já tenho uma função muito mais específica e profunda, porque depende muito de mim, é muito a minha cara também dentro dos projetos de infoprodução, os workshops, os cursos que a gente vai lançando, então acabo por ser muito mais o cérebro aí dentro dessa operação, então é aí onde eu coloco mais o meu tempo normalmente. Mas também tenho uma equipa à minha volta, claro, com chefias intermédias, que me dá o suporte, que para mim é fundamental. Chefias intermédias. Portanto, a mim reporta uma pessoa. Tá bom, tá ótimo. Exato, não precisa falar com todos. Eu falo com todos, mas eu não preciso falar com todos. Para resolver e para... Imagina, eu não sou essa pessoa que gosta de cada 3 meses sentar com toda a gente, dar feedback. Não, eu gosto de sentar aqui e dou-te feedback. Porque dei, e amanhã vou almoçar com uma pessoa aleatória e dou um feedback, então, mas essa parte de ser tudo direitinho e processuado, sabes, que há esta expectativa dos colaboradores, e é normal, porque eu quando estava do outro lado também a sentia, mas eu não sou essa pessoa para gerir esses processos no dia-a-dia, sou muito mais espontâneo, mas é importante que exista rigor na organização, então o que eu faço é ponho pessoas muito mais competentes do que eu nessa parte da organização, e na gestão de pessoas, e cuidar das pessoas em si no dia-a-dia, vamos dizer assim, que é para me libertar a mim muito mais tempo, e nem sequer eu estar a pensar nisso, para tudo que tem a ver com criatividade do próprio negócio em si, não é? E new business, portanto, novas ideias, tudo está dependente de mim. Novas então estou totalmente livre de todas as outras funções para estar com a minha mente muito mais disponível para criar melhores produtos e entregar melhores produtos. Usar a criatividade, né? Porque se a gente tem imensos fogos para apagar dentro da empresa, não tem tempo de ter criatividade, não é? É isso. Então, sabes, essa questão, eu no início sentia muito essa pressão, quase social, que tu és dono de uma empresa, tu tens empresas, tu tens que ser um ótimo gestor de pessoas e etc. E eu esforcei-me, eu tentei, mas eu nunca consegui ser um fantástico gestor de pessoas. Então, sabes, quando tu também consegues ter essa capacidade de meter o ego no bolso e dizer, não, eu tenho é que, não é nisto que eu sou bom. Não é aqui que está o meu talento. O meu talento está em eu estar a pensar e a criar negócios e a criar estratégias e a criar produtos diferenciais. Aí é que está o meu diferencial. Então eu tenho que ter o máximo da minha agenda livre para isso, não é? Para desenvolver novos produtos dentro da empresa e para melhorarmos os produtos que nós temos. E nessa parte aí de gestão de pessoas, que é fundamental, até para retermos talento e tudo mais, temos que ter pessoas que são as melhores a fazer isso. E eu não sou essa pessoa melhor. Talvez eu me pudesse capacitar e desenvolver, e esse é um trabalho ongoing, acho que a própria maturidade e a propriedade nos vai trazendo, com certeza, mas sabes... Não era o que tu queria. Não era tá propriamente tudo bem, a minha praia. Está tudo certo. Exatamente. Eu acho isso. Poder reconhecer, né, os seus talentos e ver o que tu desenvolve mais, o que tu mais gosta de fazer. Não é porque o fulano, o ciclano é muito bom nisso que se tu não gosta, tu é obrigado a fazer e desenvolver. Claro, tudo é como disseste, tudo podemos desenvolver, mas queremos? Claro, é se isso podemos mesmo. delegar e que alguém vai fazer com muito mais maestria e tranquilidade e facilidade, por que não, né? É isso. Nós temos que saber qual é que é o nosso papel dentro das empresas. E que há papéis e que há funções que elas são fundamentais de serem bem feitas e que às vezes nós não somos as melhores pessoas para o fazer. Temos aqui que encontrar as melhores pessoas para isso e ponto. Isto acontece um bocado em casa também, não é? Num casamento. Cada pessoa dentro do casamento tem a sua função dentro da família. Portanto, eu tenho as minhas tarefas, os meus deveres dentro do casamento, dentro do seio familiar, dentro daquilo que é a nossa dinâmica de casa. A minha esposa tem as dela.
Desde que as coisas estejam, não é? Há uma série de coisas que é preciso ser feitas, vamos chamar uma casa com 2 crianças, há uma série de coisas que precisam ser feitas, elas têm que ser feitas, o que a gente tem que fazer quem é que é a melhor pessoa para fazer o quê e delegar. Então eu não acho que ambos tenhamos que ser fantásticos em tudo. Não, nós temos que ser muito bons, cada um nas suas tarefas, não é? E garantir que aquilo que tem que ser feito realmente é feito. E nas empresas eu acho que é exatamente a mesma coisa. E exatamente, é por isso que precisamos ser complementares, né? Seja no casamento, como na sociedade. Porque se tem 2 sócios exatamente iguais, com as skills iguais, por que serem sócios, não é? Se pode pegar o melhor de um e o melhor de outro e somar, não é? É isso mesmo. E uma pergunta que eu queria fazer para o Roberto, como que o Roberto construiu a empresa da cultura, a empresa da cultura, a cultura da empresa? Sim, como é que foi essa construção? Quais são os princípios e valores de vocês, regras, pontos específicos? Porque eu acho que também pessoas que começaram a empreender agora, às vezes nem sabem o que é a cultura da empresa, só estão lá a fazer vendas e nem param para pensar na missão, na visão, nos valores e toda essa estrutura que é muito importante para que a empresa tenha propósito e de fato cresça, né? Sim. Olha, é uma pergunta interessantíssima, sabes? E eu sinto que houve uma evolução muito grande, na minha opinião, sobre essa questão da cultura da empresa. Isto é, no início da empresa, quando eu estava mais só, isto é, não tinha ainda a Andreia comigo, ou até mesmo quando ela se juntou, mas ainda todo o processo de decisão era meu, portanto eu é que decidia como é que se fazia as coisas e tal. No início, meio que a cultura ela ia sendo criada e de certa forma imposta por pessoas que nós íamos contratando. Então não havia propriamente um alinhamento, uma visão minha ou de um decisor ou do dono da empresa, não é? Estava lá de alguma forma a minha visão, sim, mas ela estava muito moldada também às pessoas que nós íamos tendo. Então eu senti isso que no início, em que chegou um ponto em que determinado projeto eu senti que tipo, pá, eu acho que não me está a dar muito prazer trabalhar nesta empresa. Estás a ver? Porquê? Porque sempre fui muito deixar andar e sempre fui muito de está tudo bem, está flexível, as pessoas pedem, a gente dá, as pessoas querem, a gente faz, às vezes mesmo não concordando, ser muito flexível em algumas coisas e acabou por a cultura da empresa acabou por ser um pouco um misto de personalidades de diferentes pessoas que estavam na empresa. E quando tu tens muitas pessoas numa empresa com diferentes personalidades, depois fica ali um misto de não se sabe muito bem o que é que aquilo é. Tá? Hoje em dia nós temos uma visão completamente diferente. Aliás, nesta transição de liderança dentro das equipas, nesta transição de cultura mesmo, de imposição de cultura, vamos dizer assim, houve muita gente na equipa que nós tivemos que rodar, houve muita gente que saiu, houve muita gente que foi contratada e esses novos que foram contratados foram com pressupostos totalmente diferentes dos anteriores, tá? Então, nós hoje temos aquilo que é a nossa visão para a empresa, aquilo que é a nossa visão de responsabilidade, aquilo que são os nossos principais valores, a forma como nós trabalhamos e logo desde cedo isso é sempre transmitido a toda a gente, sabes? Então, antigamente, imagina, num processo de recrutamento, um exemplo, e eu parecia que estava quase que a convencer a pessoa, quase que eu a mendigar, quase que eu a pedir à pessoa que ela quisesse muito trabalhar comigo. Então às vezes a gente, olha, e tem não sei o quê, tem, não, olha, e se eu quiser trabalhar de casa durante 3 meses seguidos, eu posso? Não, podes, estás à vontade, não, faz o que... Era tipo, tu me dissesse, era tipo, não, faz o que tu quiseres, não, que a gente é super flexível, é super chill. Hoje a gente prefere meio que pintar o terror, estás a ver? Do género, tipo, não, a gente funciona assim, tens home office, sim, mas tens que vir uma vez ao escritório e se tiver que haver trabalho suplementar e não sei o que. Então a gente prefere exagerar hoje um pouco naquilo que são as nossas normas de conduta e naquilo que é esperado das pessoas, tá? É para haver quase que esse choque da pessoa, tipo, se a pessoa aceitar o terror que a gente meio que pinta ali no início, ou pelo menos eu gosto de fazer isso, não, isto é nível de exigência, é super responsabilidade, vai estar a gerir dinheiro, meu, se eu te ligar às 11 da noite e tu não me atendes o telefone, o cliente vai me estar a ligar a mim e o dinheiro dele vai estar a ser queimado até o dia de seguir, como é que é? Então eu prefiro pintar o terror na entrevista para filtrar mesmo no tipo de pessoa que a gente hoje procura, que eu acredito, sabes, que as empresas não são para a maioria das pessoas, eu acredito. Eu acho que cada empresa trabalha com a sua minoria de pessoas que fará fit com aquela cultura e com aquela forma de trabalhar, sabes? Eu acho que não há aqui um standard em que qualquer pessoa poderia trabalhar em qualquer empresa. Saber? Eu acho que eu não poderia trabalhar em qualquer empresa porque eu tenho uma personalidade e uma forma de trabalhar que se calhar não encaixaria com a maioria das empresas que existem. Então, eu acho que cada empresa deve procurar a sua minoria que vai fazer pessoas que vão fazer fit com essa empresa. Então, meio que eu hoje prefiro pintar o terror e se a pessoa, tipo, não, olha, perfeito, eu adoro isso, eu adoro trabalhar sob pressão, eu adoro trabalhar com objetivos definidos e tal.
perfeito. E aí depois a pessoa vai ver que o terror que a gente É muito pintou mais tranquilo. é muito mais tranquilo. Mas estás a ver? Mas hoje a gente já tem os nossos inegociáveis, sabes? Que é aquilo que vai realmente nos contratos, é aquilo que realmente a gente cumpre, que é tens de estar um dia no escritório, tens que fazer assim, tens este horário, tens aquilo, tens aquele outro, e a gente faz com que as regras realmente sejam cumpridas. Enquanto que antigamente, quando era a minha gestão, isso não acontecia. Hoje, na gestão muito mais da minha esposa, também da Ana, não é? Criaram esses processos, então hoje toda a gente está super tranquilo e super alinhado com essas regras, não é? Com essa visão da empresa, com essa forma de trabalhar da empresa, e como já entraram na empresa nessas circunstâncias, está tudo bem com toda a gente. O difícil é quando tu fazes as coisas de uma forma e de repente, pessoal, olha, vamos mudar, e aí cria-se choque, não é? E cria-se muito descontentamento. Depois às vezes as pessoas saem de um sítio e vão para o outro a achar que tudo era o País das Maravilhas da Alice que tínhamos ali. Não, a vida nas empresas é um trabalho de exigência e de responsabilidade, não é? Então, com certeza. Isso depois não muda. Até porque essas pessoas, nessa transição que o Roberto disse, por exemplo, tinham pessoas ali e aí foi de fato estruturado a cultura da empresa. Talvez muitas daquelas pessoas que estavam ali tiveram que sair porque não estavam com os princípios e valores alinhados. Então, a pessoa está ali dentro da empresa e precisa haver essa mudança. Se não está alinhado, existe esse choque, né? E está tudo bem. Antigamente a gente demorava muito para despedir, hoje a gente não. A gente tem uma cultura de feedback muito próxima, sempre. Antigamente era uma coisa que eu, pessoalmente, que é pá, não funciona o trabalho comigo e a Giovana, mas eu vou deixar andar. Depois houve mais uma coisa que eu não gostei, deixa andar. Isto está errado. Né? Isto está totalmente errado. Depois, ao fim de 6 meses, acumulei 10 situações contigo e, Giovana, isto, e pronto, e chegámos a um ponto sem retorno na nossa relação. Hoje nós temos uma cultura muito mais próxima de feedback, de exigência de feedback, mas eu acredito muito nisto, que é a gente, ao mesmo tempo que devemos cobrar e saber exigir também dos nossos colaboradores, também devemos saber dar. Então, sabes, é uma mão lava a outra a toda a hora. Estás a ver? E nós hoje temos muito essa cultura de estar próximo e dar feedback regular às pessoas, até para que elas possam melhorar. Eu acho que ninguém consegue melhorar se não receber feedback. Não sabe, né? Para mim, o feedback antigamente, e há pessoas que às vezes por maturidade sentem o feedback como algo que é está-me a atacar. Não, o feedback é uma oportunidade de tu cresceres. A última empresa que eu trabalhei, eu sentia falta de receber feedback. Eu pedia feedback. Ótimo. Pra eu conseguir entender, né? Como é que eu vou melhorar se eu não sei onde eu posso melhorar, né? Porque às vezes o que eu acho que eu preciso melhorar, pra pessoa tá bom. E às vezes algum ponto que eu não tô a enxergar, a pessoa precisa que melhore, não é? É isso mesmo. Eu vejo sempre o feedback como um presente, às vezes embrulhado em dor, né? Porque às vezes não é bom ouvir coisas, mas que é sempre um presente. E é tudo uma questão de perspectiva, né? Se a pessoa ela tá naquela visão de vítima, é óbvio que ela vai se sentir atacada porque ela não quer olhar para aquilo. Sim. Mas se a pessoa quer crescer, tá bem, pronto, bora, é isso. Sim. Tudo a gente pode se desenvolver, né? Sim. Outra coisa que para nós é muito importante, sabes, em termos de cultura de empresa, nós temos muita transparência. E queremos muita transparência também das pessoas que trabalham connosco. Não é? Nesta lógica, não só de feedback, mas em tudo. Toda a gente da empresa sabe quanto é que a empresa fatura, as vendas, toda a gente tem acesso a tudo. Então, sabes, esta lógica de a gente saber cobrar e termos objetivos e metas para atingir, a gente tem que atingir as nossas metas. Se a gente não atingir as nossas metas, que toda a gente concordou naquela meta, se nós não atingimos, foi um fracasso geral. Então não foi um fracasso da empresa, foi um fracasso da equipa. Fomos nós, a gente falhou. E se a gente atingir, o mérito é da equipa. Então, da mesma lógica que existe esta transparência, existe esta exigência também de cumprir métricas, a gente também sabe retribuir quando tem que fazer. Não é? Portanto, com certeza. Às vezes sei lá, a primeira empresa onde eu trabalhei, havia um secretismo sobre tudo, não se podia falar sobre nada. Ninguém podia saber o salário de ninguém, não é? Proibido, não podes contar o teu salário a ninguém e tal. E aquilo sempre, para mim, eu achava estranho. Até depois as pessoas vão perguntar. Até quando te põem este sentimento de não podes, é o fruto proibido, não é? Tu mais vontade, porque eu não posso? Será que eles ganham todos muito mais do que eu, então, não é? Então, aí sim que queres saber, não é? Agora é que eu quero saber, não é? Se isso é tão segredo. Mas meio que isso, o facto de eu também poder ter estado em muitas empresas no meu percurso, foi ótimo para eu perceber o que é que eu me alinhava mais, o que é que fazia mais sentido. Não é? Acho que isso para quem está a construir empresa é sempre algo interessante, que é
trabalhar por conta de outrem é sempre uma bagagem extra que a gente leva quando quisermos criar o nosso próprio verdade. negócio, porque eu já sei, olha, quando eu tiver a minha empresa isto vai ser assim, isto aqui não pode acontecer na minha empresa. Eu sempre tive essa perspectiva. Olhar tudo num olhar observador do tipo, tá, isso aqui funciona, aprendi imenso, vou trazer pra minha empresa, pra minha futura empresa, não é? Isso aqui já não faria. É isso. E aí vai tendo uma experiência, uma vivência que te dá uma base muito mais sólida pra construir a tua própria empresa, não é? Exatamente. É isso, e mesmo quando eu estava nas outras empresas e havia coisas que eu não entendia muito bem, eu não concordava, eu percebia que, imagina, quem é que está errado? Se houver que alguém errado, sou eu. Exato. Porque a empresa não tem que ser da forma como Tá errado eu de quero. lugar. Exato, a empresa não tem que ter a minha visão. Claro. A empresa tem a sua visão. Exatamente. Minha visão não é compatível com a visão da empresa. Eu não entendo porque é que deste secretismo de ninguém pode saber números de nada, de vendas e tal. Mas ao mesmo tempo, tudo bem. Um dia que eu tenho a minha, eu ponho essa minha visão, mas eu não tenho que querer mudar a dos outros. E eu penso que abrir o jogo assim com a equipa de, olha, essa é a nossa meta, onde a transparência tá ali de fato muito clara, motiva ainda mais as pessoas a baterem a meta, não achas? Eu acho que sim. Eu acredito muito nisso. E para a pessoa entender também, sabes? Porque as empresas, muitas das vezes nós temos essa tendência, Giovanna, as pessoas olhar só para a parte boa das empresas, que é as vendas, a faturação e tal, mas depois esquecem-se que existe os custos. Não é? Uma empresa não é só feita de vendas. Normalmente nós quando falamos das empresas, faturei não sei quanto, tá bom, mas E os custos? e os teus custos? E quanto é que tu tiveste de lucro, efetivamente, não é? Então temos muito essa coisa de, as empresas dele, nossas empresas ano passado faturaram 1 milhão. E isto para muita gente, olha, 1 milhão é tipo, o Roberto tem mais de 1 milhão na conta. Não, amigos. Infelizmente não funcionou assim. A gente não, o faturar é diferente de. Então as pessoas tendem a olhar só para a parte boa. Então quando existe esta cultura, não é? Dentro da nossa equipa, a equipa sabe qual é que é os nossos custos mensais. Nós temos um valor lá, break-even point, que a equipa sabe que se a gente não bater aquela meta ali de faturação, a gente perdeu dinheiro. E nós trimestralmente reunimos a equipa toda e dizemos, este trimestre a gente ganhou ou perdeu dinheiro. Então toda a gente está por dentro das contas, entendes? E então isto cria uma envolvência diferente nas pessoas, porque se as pessoas só se habituam a ouvir faturação e não entendem a dinâmica de uma empresa, não entendem os custos que existem numa empresa, podem achar às vezes que, a minha empresa fatura 1 milhão e não me subiu o salário. Tá, mas a tua empresa fatura 1 milhão, mas ela teve lucro? Ela Sim. ela gerou realmente caixa para conseguir pagar melhor aos seus colaboradores? Porque às vezes isso não acontece. A empresa pode faturar 1 milhão e ter prejuízo. E o Roberto faz algum movimento para incentivar mais as pessoas a venderem? Cada um tem uma meta específica em determinada época, se vocês têm lançamentos. Como é que funciona essa parte do backstage? Nós temos essa visão de que toda a gente na empresa é vendedor. Então, imagina, claro que não é Todos nós função, deveríamos todos aprender, nós. né? Sempre que... Aliás, nós temos muitos clientes dentro da empresa que foram trazidos por nossos colaboradores. E nós aí damos uma comissão de venda para eles. Então, quem está no papel comercial tem essa função e aí é o que é e recebe também bonificação em cima de vendas e tal. Aí é o processo normal. Mas quem está numa lógica mais operacional ou de liderança ou que for dentro da equipa e não propriamente na parte das vendas, mas se nos trouxer negócio, a gente também sempre recompensa essas pessoas. Então nós queremos sempre criar esta cultura de que, imagina, se alguém da empresa tem vergonha de vender a empresa, é porque não acredita nela, não acredita nos projetos que está a trabalhar, sabes? Então, quando eu sinto orgulho em alguma coisa, mesmo que eu não ganhe nada com isso, eu terei muito gosto em falar, divulgar, partilhar. Então a gente sempre acredita que é isso que nós queremos incutir nas nossas pessoas, que é ficar atento a oportunidades, porque, primeiro, se isso acontecer, quer dizer que tu estás totalmente com o fit na empresa, não é? Estás realmente a vestir a camisola e estás realmente feliz por estares cá connosco e tão fantástico. E além disso, não podes ganhar dinheiro por a parte da recomendação. Portanto, é um ganha-ganha, está tudo certo. Com certeza. E uma outra pergunta que eu queria fazer para o Roberto é, nesse processo todo até chegar aqui, hoje, para quem te conhece, sabe que já palestrastes em grandes eventos de marketing, entre muitos outros eventos que eu imagino que já deve ter palestrado. Como é que foi o início disso? Já tinha facilidade em falar em público? Como é que foi esse processo todo para hoje entrar num palco e falar com maestria da maneira que falas? Obrigado por isso. Não, mas olha, de todo. Então, eu tenho umas mentorias hoje para freelancers também. É um projeto que eu estou a terminar, é um projeto com 4 anos, mas que agora estou a terminar. E então, ao longo destes 4 anos, eu acompanhei muitos freelancers, muitos prestadores de serviço, muita malta que trabalha com redes sociais, com web design, com gestão de tráfego, freelancers, não é? Prestadores de serviço. E há uma coisa, todos eles aí, que eles, quando tu estás à frente de uma empresa, mesmo que seja uma empresa, tu tens que ser ótimo a vender.
e ótimo a vender-te, não é? A vender-te o teu serviço e a vender-se a ti enquanto pessoa, transmitir segurança a quem vai contratar os teus serviços. E tens que desenvolver skills de comunicação, não é? Porque tu, para passar segurança para me venderes o teu serviço, eu tenho que acreditar em ti. Se eu sinto que tu estás a falar para mim a vender o teu serviço e tu estás com a voz tremida, tu não me encaras nos olhos, tu, sei lá, sinto insegurança em ti, eu vou pensar assim, bom, nem ela acredita no seu serviço, o que é que eu vou contratar? Então, esta skill aqui da comunicação, eu fui desenvolvendo ao longo dos anos por força da necessidade. Porque quando eu estava na faculdade e quando era mais novo, era aquela pessoa que, se eu puder, nos trabalhos de grupo, eu puder estar cá, ficar ao fundo da sala e a professora não olhar para mim nem me perguntar nada, eu estou ótimo. Eu nunca fui uma pessoa de me expor, sempre fui uma pessoa, hoje sou muito mais extrovertido, estou muito mais à vontade com as câmaras e tal, e estou, sei lá, tive zero complexo em sentar aqui na cadeira, sei lá, mas se fosse há 5, 6 anos atrás, eu ia sentir nervosismo, e mão suada, e sei lá. Então, eu acho mesmo que tudo se treina. E é isto que eu tento passar sempre aos freelancers com quem eu trabalho. Muitas vezes as pessoas têm essa crença de que mas eu sou muito introvertido, mas na altura de falar com a pessoa eu fico nervoso, eu fico assim. Olha, faz uma coisa que é, faz muitas vezes. Faz muitas vezes. Exato. Põe-te no desconforto. Bom, você se torna, Põe-te no não é? desconforto. Giovana, eu lembro a primeira vez que eu dei uma palestra para umas 200 pessoas. Eu lembro o seguinte, que é, primeiro eu não lembro o que é que eu falei. Não lembro. Aliás, acabou a palestra e se me perguntares, Roberto, da palestra, eu não me lembro. Não me lembro, portanto, blackout total. Estavam umas 200 pessoas assim, sentadas em cadeiras e eu ouvi uma luz, uma porta no fundo, com uma luz, tinha uma luzinha lá do sol que vinha, eu falei para aquela luz, estás a ver? Então se me perguntasses uma pessoa, ninguém. Eu não me lembrava da cara de ninguém que estava ali. Então eu falei para aquela luz, tremido, eu não sei o que é que eu disse, eu não sei se fui bem, se fui mal, as pessoas aplaudiram no final, eu acho que foi mais por empatia que outra coisa, não sei. Mas entendes? Então, Isso foi em que ano? isso foi em 2018, 2017, talvez. Então, tipo, daí até ir para um palco como o Martin Masters, que foi com 3.000 pessoas e estar super tranquilo, claro, vão ser para aquela ansiedade, bora fazer, mas sabes, aquela ansiedade boa, não é aquela ansiedade Sim, com eu vou confiança. fazer cagada, ai meu Deus, e se eu caio no palco, sabes, nada disso. Realmente com confiança e entregar uma mensagem. De um processo para o outro foi muito treino, foi muitas horas de Zoom, foi muitas horas exposto em live, sabes, eu devo ter, sei lá, umas boas milhares de horas em frente a uma câmara no Zoom a falar para pessoas. E isso de estares em live, que é o que eu adoro fazer, sabes, quando eu estou a gravar, eu muitas vezes disse, não ficou muito bom, vou cortar, vou voltar a gravar. Quando estás em live, não há, pessoal, olha, desculpa, enganei-me, vou começar tudo, pode ser? Não existe isso. Então isso dá-te uma capacidade narrativa, não é? Que tu vais tendo, e o à vontade com a câmara, e o à vontade com o erro, porque tu tens de criar essa à vontade com o erro, porque tu vais errar a partir do momento que estás muito exposta, não é? E estás a falar muitas horas em frente a uma câmara e tal, muitas vezes vais dizer asneiras, vais errar naquilo que estás a fazer, portanto crias essa à vontade. Então eu acho que tudo se treina, sabes? E esta parte aqui, esta competência da comunicação, toda a gente a tem que desenvolver quando tu estás numa posição em que a tua empresa, o teu negócio, a tua urgência, a tua empresa necessita de ti, sabes? Então eu por força da necessidade tive que o desenvolver. Sim. Não tem como. Mas é um trabalho, sabes? Eu não acho essa coisa do tenho o dom da comunicação. Não foi natural. Foi assim, vou desenvolver. Eu acho que talvez algumas pessoas tenham o dom da comunicação, mas esse dom da comunicação veio lá da infância deles, ou veio do passado deles, em que de alguma forma foram expostos e tiveram em situações em que tiveram que fazer e errar e repetir e fazer, que eu não tive na minha infância. Então eu não vinha com esse dom, eu tive que o trabalhar. Os teus pais são extrovertidos? São também mais quietos, mais calmos? Não, é isso. Eu não tive situações da minha infância, vamos dizer assim, que onde eu pudesse ter os holofotes em cima de mim, vamos dizer assim. Entendes? Então nunca tive essa necessidade de treinar a comunicação. Sempre, se eu pudesse estar mais no cantinho, mais escondido. Sim. Então... Sabe que eu sempre tive essa coisa da comunicação e eu escutava muito. Eu tenho uma amiga que ela já tá na internet há 5 anos. Ela foi, acho que foi a segunda convidada aqui do Aura, a Malu. E ela sempre falava pra mim, eu na época não produzia conteúdo, não tinha a coragem de abrir o Stories e aparecer a falar. Sim. Eu tenho uma outra amiga que dizia, amiga, tu posta pôr do sol no Close Friends, do tipo muito low profile mesmo. E a Malu me disse um dia, tu tem uma ótima comunicação, tu deveria usar isso de uma maneira maior, sabe? E eu já tinha essa vontade e tudo mais, mas eu vejo o quanto, por mais que eu sou uma pessoa super comunicativa, eu tô aqui a falar contigo e falo com as pessoas assim naturalmente, falo imenso,
Eu vejo que para falar em grandes grupos, até mesmo na época da faculdade, assim, entrar numa sala e falar com 20 pessoas para apresentar um projeto, eu ficava imensamente insegura, tremendo, mesmo que eu soubesse o que eu tô a falar ali. E eu vejo que tudo é uma questão de fato de se expor. Eu mesma, talvez a gente se conhece pouco, mas tu já deve ver uma grande diferença da Giovana que foi te entrevistar no Conexão Social Media pra Giovana de agora. É uma Giovana que se expôs, né? É uma Giovana que tá buscando, que vai errar muitas vezes até fazer da melhor maneira possível, mas que se não começar, não vai chegar lá, né? É isso mesmo. Eu já não recordo assim tão ao certo quanto era a Giovana lá do lado que a gente se conheceu, mas agora está incrível. E o à vontade ele cria-se, a verdade é essa. Imagina, com certeza, eu não sei este é o episódio número qual, mais ou Sim, menos. 6. 6. O 6 é muito melhor que o 5, tenho a certeza absoluta. Com certeza. E que foi muito melhor que o 4 e o 7 ainda vai ser melhor. Porque é o à vontade que tu crias. Então, eu acredito mesmo que treino, esta maestria ou o dom trabalha-se com treino. E eu depois de milhentas horas em frente a uma câmara no Zoom e a comunicar com pessoas e a treinar a escuta ativa, de ouvir as pessoas, a entender os desafios delas, dar feedback, sabes? Tem esta coisa que muita gente diz, tu tens o dom da mentoria também, dar sempre uns conselhos bons às pessoas e tal. É treino. É treino, é exposição, é de ouvir tanto contexto, é ouvir tantas histórias diferentes, é ouvir tanto padrão que tu crias essa skill, entendes? Sim. Então não nasci com o dom de ter boas respostas para as pessoas, não nasci isso, eu treinei. Tudo se desenvolve, não eu treinei isso. E a competência da comunicação eu treinei. Uhum. E dentro da empresa, para as pessoas que estão aqui a assistir e clicaram nesse vídeo para saber como acelerar a própria empresa, tem alguns pilares para que a pessoa consiga se guiar e compreender esse caminho de expandir a empresa no digital? Sim. Olha, assim, é um bocado puxar o rabo à minha sardinha, mas é aquilo que eu realmente acredito, tá? Então eu não falo isso porque eu quero que as pessoas comprem mais anúncios e tal, mas eu acredito no seguinte, que é a atenção, ela compra-se. E nós, quando estamos no digital, nós temos que nos focar muito numa coisa, que é a percepção que nós queremos nos outros, sabes? Imagina, alguém para comprar de outra pessoa, ela tem que entender, de outra pessoa, de outro negócio, do que for, ela tem que entender que ali existe um benefício para ela. Né? As pessoas não compram por simpatia, não compram por solidariedade, as pessoas compram porque elas são egoístas e elas querem algo melhor para elas. Claro. Seja roupa, seja experiências, seja um restaurante, seja o que for. Eu pago, eu compro porque eu quero algo benéfico para mim. Nas empresas e nos negócios é exatamente a mesma coisa. Os meus alunos não me compram porque, o Roberto tem os olhos bonitos. Não tem os olhos bonitos, tem os olhos normais. Eles compram porque eles veem naquele conteúdo uma alavanca para eles próprios. Não é porque, vou enriquecer a empresa do Roberto. Vá lá. Coitado do Roberto, tem muitos colaboradores, temos que ajudar a pagar. Não. Então, é sempre essa lógica. E nós temos a capacidade de trabalhar na percepção que as pessoas têm sobre nós. Portanto, a narrativa, a história que a gente vai contar, a forma como nós vamos comunicar aquilo que são a nossa prestação de serviço ou dos nossos produtos, eu acredito que a gente pode, entre aspas, manipular. Acho que a palavra manipular não é uma palavra normalmente boa, é uma palavra associada a algo negativo. Então, quando eu digo manipular, é de tu construir a jornada e a narrativa que tu queres para a pessoa entender que tu realmente és boa naquilo. Porque não basta tu seres boa quando estás no digital. Não basta tu teres um conhecimento brutal, tu seres incrível a fazer o teu serviço, se essa mensagem não passar da forma correta cá para fora. Então aí tu ficas totalmente banalizado. E dentro daquilo que é, então esta manipulação, ajuda-me a encontrar uma melhor palavra que manipulação. Esse direcionamento, de certa forma. Direcionamento. Mas eu já escutei isso mais de uma vez, essa manipulação positiva, porque positiva, tu manipula de uma maneira a percepção que vão ter sobre Exatamente. ti. Exatamente. Então tu tens que, sabes, é menos sobre ti e é mais sobre o outro, sempre. Sabes? Não é tipo, o quão bom eu sou. Não, isso, olha, parabéns para ti, tudo bom. E isso até cria um afastamento, quando a pessoa se põe num patamar de eu é que sou bom e tal. Não, é o quão bom eu posso ajudar a tua empresa a se tornar. Aquilo que eu vou trazer de positivo para a tua vida, para a tua empresa, o que é que eu te vou ajudar a melhorar a tua vida, estás a ver? Então, esse é sempre o primeiro princípio, que é como é que eu me posso mostrar aos outros, como é que eu posso criar percepção nos outros de que eu tenho uma mais-valia para eles e de que eu, entrando na vida dessas pessoas, a vida delas vai melhorar significativamente. Então, toda esta construção da narrativa, a gente tem como a manipular de certa forma, não é? E sermos muito intencionais naquilo que nós queremos comunicar e pôr sempre o foco mais no nosso cliente e muito menos em nós. Então, essa é uma coisa. E a segunda é, eu ao longo do tempo, quando eu comecei a construir a minha marca pessoal, Giovana, as pessoas depois começaram a dizer, o Roberto é o melhor dos anúncios. O Roberto é o melhor dos anúncios. E eu, no meu íntimo, eu pensava assim, o melhor dos anúncios. Eu sou bom.
efetivamente eu sou bom, eu estudo, sou uma pessoa aplicada e tal, mas eu conheço gente melhor que eu. Sabes, eu trabalhei em agências e trabalhei com muitas pessoas, malta técnica, malta que fazia coisas absurdas que eu não tinha capacidade ainda de o fazer. Assim, pô, o Roberto é o melhor na cabeça destas pessoas, isto é percepção. É o melhor na cabeça destas pessoas, mas eu sei que eu não sou o melhor, porque eu conheço gente muito que é melhor do que eu e isso entusiasma-me para eu me tornar ainda melhor. Mas porquê é que estas pessoas acham que é o Roberto e não acham que é a pessoa que está na empresa, na outra e fulano e tal? Porque as pessoas não conhecem. Estás a ver? Então, não basta tu seres boa, tu tens que aparecer também. Então eu percebi isso desde cedo. Houve ali um clique na minha vida que me fez começar a trabalhar na minha marca pessoal. Foi quando eu fui a um evento, eu vi uma pessoa em cima do palco que eu admiro, admirava, agora a pessoa meio que ficou milionária e desapareceu, e está tudo certo, foi curtir a vida, vendeu as empresas e tal, um americano. Eu vi uma palestra dele, a palestra foi muito boa, tá? Era sobre anúncios na época. 2016, 2017, isto. Mas absurdo a palestra. Mas a verdade é que tudo que ele disse na palestra eu já aplicava. E eu pensei assim, porra, estou eu aqui na plateia, ninguém me conhece aqui, se fazem bem nem meio de quem eu sou, eu podia estar a fazer esta palestra, que foi muito boa, sem lhe tirar mérito, foi muito boa, mas eu tinha conhecimento para fazer esta palestra, então porquê é que está lá ele e não estou eu? Tem a ver com atenção, ele tem atenção. As pessoas, ele tem uma comunidade, ele tem audiência, ele partilha muita coisa, ele construiu todo este ativo dele aqui, de pessoas quererem saber mais e mais e mais, e foi ali que eu percebi que não me basta ser bom, porque se eu só for bom, mas eu não me vender ao mercado, eu não me expuser, eu não mostrar que eu sou bom, eu não mostrar como é que eu te posso ajudar, eu não vou vender. E nessa altura eu tinha um conhecimento muito bom em anúncios, eu acredito que tinha na altura, mas eu não estava a ganhar dinheiro. E foi ali então que eu percebi, pá, eu tenho que jogar o jogo da atenção também. Então eu tenho que entender como é que eu posso levar a minha mensagem a centenas de milhares de pessoas ou a milhões de pessoas. E é aí que eu vou prosperar. Então, sabes, atrelado a isto, como é que foi a pergunta que tu me fizeste, como é que uma empresa pode usar o canal do digital para vender mais? Eu acredito nisto aqui, que tem que se expor mais. Tem que gerar mais atenção para aquilo que é a sua mensagem. Tem que ter a capacidade não só de gerar mais atenção, como levar a sua mensagem sempre ao outro, numa perspectiva de que eu vou fazer com que a tua vida seja melhor, eu vou-te ajudar a ganhar mais dinheiro. Se os meus clientes da agência não acreditarem que nós os vamos ajudar a ganhar mais dinheiro, eles não nos compram um serviço. Tá? Então essa é a narrativa. Temos que ser vistos, não basta sermos bons, temos que ser realmente vistos e percepcionados como bons. Porque é aquela frase que se tornou famosa, né? Às vezes tu perde de alguém que tem menos qualificação que tu, pelo fato de aparecer mais. Então, com certeza. O que tu disse. Eu concordo muito com isso. Não basta ser bom, tem que mostrar, não é? Com certeza. E sabes, houve uma vez um mentorado meu que me disse uma coisa e eu fiquei a pensar naquilo e depois fiquei doente. Assim, não vou permitir que mais ninguém diga isso. Que ele disse, desculpem a expressão, mas foi mesmo assim, então eu vou replicar a expressão. Ele disse assim, eu estou-me a cagar para o que os outros dizem. O que pensam sobre mim. Imagina, ainda que a gente faça as coisas que nós queremos fazer enfim, há pessoas que vão criticar, há pessoas que não vão gostar, há pessoas que... isso acontece sempre, não é? Nem toda a gente gosta do mesmo, está tudo certo, é o que é, a gente tem que saber viver com isso. Mas a verdade é que a gente não pode ter uma postura na vida, no meu entender, em que a opinião dos outros pouco me importa. Porque se tu tens um negócio, se tu tens uma empresa, isso aí vai ser altamente prejudicial para ti. Porque se tu estás mesmo a marimbar para aquilo que os outros vão achar sobre ti, não é? E estás totalmente com ego, há muito egocentrismo e é tudo focado muito em ti e eu é que sou e o que os outros acham, para mim não me interessa para nada. Isso vai ser muito prejudicial para o teu negócio a longo prazo. Então ainda que, sabes, não é porque alguém me deu uma opinião e diz, Roberto, não gosto da forma como tu falas nos stories, que eu vou mudar a minha postura nos stories, não me vou condicionar a isso, não me vou condicionar a uma crítica banal, que acontece muito quando estamos expostos e talvez isso possa te acontecer agora a ti que estás a expor mais e tal. Vem alguém, critica, disse isto, disse aquilo e papapá. Normal, imagina, a gente tem que ter uma capacidade de filtrar aquilo que ouvimos, mas ao mesmo tempo estarmos sensível àquilo que está a ser dito, tá? Então é isso, uma análise, temos um meio termo. Isso faz sentido? É uma crítica construtiva. Exatamente. Ou a pessoa ela só está me criticando porque ela não está a fazer o que eu estou fazendo, né? Exato. Existem esses dois pontos. Tem esses dois pontos. A gente não pode se colocar no ponto em que tudo que disserem sobre mim eu não quero saber. E eu acho que isso está errado. Exatamente. Porque, sabes, tu não estás então a trabalhar de forma intencional a percepção que tu estás a criar nos outros. Exato. E eu importo muito com isso. Eu quero ser percepcionado pelo mercado como alguém profissional, como alguém que os vai ajudar a crescer o seu negócio. É assim que eu quero ser percepcionado. Como alguém inteligente, como alguém com soluções. É assim que eu quero ser percepcionado. É a importância da gente fazer esse filtro, porque todos nós estamos aqui para evoluir. E se a gente não tem essa visão de que a gente ainda tem muito a melhorar, muito a evoluir, muito a crescer, a gente não tem essa
essa capacidade de enxergar esses pontos, que às vezes, de fato, vem de alguém que quer o nosso bem, que quer nos ver crescer e tá dando ali um toque de uma forma honesta, porque pra mim, honestamente, amigo é aquele que fala a verdade, independente se tu quer ou não ouvir, né? Então, às vezes tem um ponto ali que tu não tinha percebido e que tu pode melhorar, mas também tem aquelas pessoas que, de fato, não querem te ver crescer e vão te falar coisas porque não estão tendo a coragem de fazer o que tu tá fazendo, né? E aí é necessário fazer esse filtro, realmente. Eu acho que eu já recebi os dois. Mas, honestamente, eu acho que eu já evolui bastante em relação a isso. Antigamente, qualquer coisa que me dissesse mal, negativa, isso iria me destruir. Tipo assim, meu Deus, acabou. Hoje em dia eu fico, tá, tudo bem. Tipo... eu penso sempre assim, que na nossa vida tem sempre que haver dois tipos de pessoas. E há pessoas que estão na nossa vida para nos ajudar profissionalmente a crescer, não é? E há pessoas que estão na nossa vida só para nos dar amor e atenção e está tudo certo. Então, quando eu recebo um convite, um feedback de alguém, eu penso sempre assim, tá, mas o que é que esta pessoa já construiu, o que é que esta pessoa já fez, para tentar perceber, tipo, se é um feedback que eu devo filtrar ou não. Uhum. E está tudo certo, porque cada um tem direito à sua opinião e às vezes as pessoas não vão gostar, mas eu pensar assim, falaste assim, falaste assim, eu pensei, pô, mas tu não falas nada, tu nem falas, tu nem tem, então eu vou valorizar o feedback da pessoa, tipo, olha, obrigado pelo teu feedback e tal, vou tentar melhorar e tal, obrigado, mas o que eu vou fazer com aquilo, talvez nada, mas percebes, de bola que sei. Agora se vem um mentor, alguém que faz, alguém que eu realmente valoriza a sua opinião, olha Roberto, devias fazer mais assim, devias fazer mais assado, eu vou valorizar essa opinião de uma forma completamente diferente da pessoa. Sabes? Porque é normal, a gente quando... Muitas das vezes, isto na internet acontece muito, essa toxicidade, não é? De pessoas que, enfim, aquilo que eram os seus desejos reprimidos, pessoas que nunca conseguiram fazer coisas e depois veem os outros a fazer e depois terão uma vontade grande de criticar. Isso acontece muito, não é? Na internet. Então nós temos que ter essa capacidade de filtrar. Sempre digo aos meus mentorados que é, nunca se deixem afetar e abalar por feedback negativo e destrutivo de pessoas que fizeram muito menos do que vocês, ou que nunca fizeram nada. Então isso temos essa capacidade de ser fortes nesse sentido. E às vezes a pessoa recebe 100 comentários positivos do podcast, parabéns Giovana, brutal, adorei a conversa e tal, e melhoraste a vida de 100 pessoas, mas aí vem um anormal qualquer que dá um feedback altamente destrutivo, e a pessoa esquece dos 100 bons e fica focada naquele mau e destrói-lhe o dia e fica a pensar naquilo e condicionou no próximo podcast. E aí essa é a capacidade que a gente tem que desenvolver, né? Porque a internet, estar exposto na internet, nós estamos expostos a tudo isto aqui. Exatamente. Estamos todos sujeitos. E até realmente fazer sucesso, que isso é muito relativo. Muita gente vai te chamar de louco, de nada a ver. Aí quando dá certo, aí tem as pessoas que falam, eu conheci ela naquele dia tal, eu conheço ela de tal lugar. É verdade, então, isso não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, é uma coisa que eu escuto de imensas pessoas que tiveram sucesso em diversas áreas, que dizem que até tu realmente dar certo, poucos vão te apoiar, poucos vão estar ao teu lado e muitos vão te chamar de louco, né? Porque tu tá fazendo algo fora da caixa, fora do comum, do padrão, né? Sim, é isso mesmo. Nós temos que entender quem nos dá feedback sobre algumas coisas da nossa vida, qual é o contexto que essas pessoas estão e porque é que elas estão a dar esse feedback. E nem sempre tudo aquilo que nos dizem que seja mais negativo é porque a pessoa tem maldade, sabes? Eu aprendi isso. Olha, posso contar uma história que eu acho que já contei num outro podcast. Às vezes eu conto aos meus mentorados também, porque, sei lá, quando tu tens um negócio, uma eu presa, não é? Muitas vezes é um trabalho muito solitário. Muitas vezes tu estás aqui, Giovana, na tua luta e vira-te e tens que fazer dinheiro e a coisa tem que acontecer e muitas vezes as tuas frustrações é algo muito solitário. Tu sofres com isso muito sozinha, eventualmente tens uma outra pessoa para partilhar e que te vai ajudando e tal, mas tipicamente empreender muitas vezes é muito solitário. Eu tenho a sorte de ter a minha esposa ao meu lado, então a gente meio que reparte aqui as frustrações e tal e fica mais fácil, mas empreendedorismo é algo mesmo muito solitário. E muitas vezes nós vamos ser vistos pelos outros como loucos. Não é? Eu lembro uma vez uma coisa muito concreta, um episódio em que nós devia ter sido o nosso 6º ou 7º colaborador que a gente estava a contratar na empresa. Tínhamos contratado uma pessoa e em casa, no almoço com os meus sogros, eu estava super feliz, então eu partilhei isso aí e tal. Esta semana contratamos mais uma pessoa para a empresa e tal, e estamos a crescer e estamos super contentes. E a minha sogra, que lá está, tem um contexto completamente diferente. Minha sogra diz assim, meus filhos, mais outra pessoa, um salário. Às vezes eu preferia que vocês trabalhassem na caixa do Lidl do que tivessem a empreender. E eu assim, graças, está a dar certo o negócio, a gente está a crescer e a minha sogra está-me a dizer para ir trabalhar para o Lidl, para receber um salário fixo e ter as coisas certas e tal. E aquilo naquele momento magoou-me. Eu não disse nada, mas eu fiquei assim, fogo, o Lidl. Tipo, nada contra o Lidl, atenção, tá? O pessoal do Lidl que se for ver aqui o podcast não é mesmo por maldade, mas eu pensei assim,
Não é por maldade, que ela, claro, ela adora-nos, não é? Então, ela só não entende o nosso contexto. Então, nós temos esta capacidade de entender, e nós hoje, eu e a André, temos isso muito presente, que é, há certas conversas que não são para ter com certas pessoas. Nós não podemos falar em certos ambientes, até às vezes com certos amigos. A gente não pode falar quanto dinheiro é que tem investido, quanto é que está a faturar, quanto é que está a crescer. Pá, não, há certos amigos que eu quero é falar sobre futebol e se o nível de conversa for para o outro lado, eu não quero. Vamos falar sobre política, futebol, trivialidades da sociedade. E depois há outras pessoas com quem eu vou aqui e digo, a nossa empresa este ano faturou mais de 1 milhão e tu, boa Roberto, porque eu sei que eu posso falar contigo, tu vais-me compreender. Eu posso falar, olha Giovana, agora fiz um investimento do apartamento e não sei o quê, como estava aqui a dizer há pouco, que tu me vais compreender. Não vais achar, que louco, se calhar ele vai estar, coitado, será que ele depois pode pagar? Será que... Sabes? Então a gente tem que entender na nossa vida, né, quando do empreendedorismo, que o feedback que a gente recebe, nós temos que entender o contexto. E há pessoas que estão na nossa vida só para nos dar amor. Às vezes elas... Não é? Isto às vezes é empreender, e eu vejo isto até lá nas minhas mentorias, isto às vezes acontece, que é uma pessoa muito ambiciosa, quer fazer a empresa crescer, quer acelerar as coisas, e eu lá tenho um marido, ou tenho um namorado, ou a namorada, que puxa para baixo. E normalmente não dá certo. Eu já vi divórcios a acontecer, já vi pessoas deixaram de falar umas com as outras, porque... não é compatível. Uma pessoa de alta performance, se tiver outra pessoa ao seu lado que não compactua das mesmas ideias e que está ali sempre a pôr entraves e sempre a questionar e ser a pessoa negativa no ambiente, não vai dar certo. Agora, nós blindamos-nos. Lá em casa a gente blinda-se, que é, se a gente sabe que se naquele contexto, com aquelas pessoas, a gente for falar sobre este tema de dinheiro, sobre negócios, sobre faturação, sobre, sei lá, vai vir energia negativa e não é por mal, então a gente simplesmente não fala. Então a gente sabe delinear que tipo de conversa é que nós devemos ter com cada pessoa. Então a gente blinda o ambiente familiar nesse sentido. A gente não fala com toda a gente sobre tudo. Né? Assim, esse ambiente nós sabemos que não vamos falar sobre tal coisa. Então acaba por blindar vocês, a família de vocês, para não ter esse acesso negativo. E às vezes, olha, que é involuntário. A pessoa ela só emana ali uma energia de acordo com as referências dela, como a tua sogra não falou por mal, é a referência dela, assim como pai e mãe, que vem de uma outra geração, uma outra época, acaba por falar coisas que, independente do amor que sentem por nós, não é por mal. E nestes dias lá em casa, eu estava a abrir, tinha encomendado o iPhone, o 17 Pro Max, eu nem sei muito bem quanto é que ele custou, mas acho que uns 1.500, 1.600 euros, não sei. E surgiu a pergunta, eu estava lá a abrir e tal, com o telemóvel novo, todo contente, e eu vi, quanto é que se custou? Sei lá, 1.500, 1.600, eu tirei assim para o ar, eu nem sei muito bem, mas há de ter sido alguma coisa assim. Tanto dinheiro, não sei o que é assim, caraças. A próxima vez a resposta certa é, não foi assim muito. Estava apressado ou não, foi já assim. A nota mental... tipo, tu blindaste, entenderes tipo, em que contexto é que eu posso falar sobre determinadas coisas e não posso. Então isso depois é uma coisa também, um bocado com maturidade e, enfim. Antigamente eu levava um bocado a mal, sabes o quê, Giovana? Talvez isso te aconteça agora, que é, imagina, agora estou a seguir muito mais o seu trabalho de perto, agora vou também estar a seguir nas redes e tal. Sempre que eu vi tu fazer um podcast, eu vou sempre lá dar uma força, boa, parabéns, mais um episódio e tal. Então isso é normal de quem está dentro do teu círculo, não é? Os teus pares, a malta que reconhece o esforço que é exigido neste tipo de coisas e o trabalho que estas coisas dão, não é? Portanto, e eu tenho esse nível de consciência. A mim, no início, eu deixava-me frustrado, do género, aquela pessoa que é meu amigo desde a infância, ou sei lá, conhecemos desde a faculdade, conhecemos há 20 anos, lancei o livro, nem um parabéns me deu, e vem lá o fulano que eu não conheço de lado nenhum, lá do Algarve, que eu nunca ouvi na vida, a dizer, Roberto, obrigado, és uma inspiração, parabéns pelo livro, assim, não conheço esta pessoa de lado nenhum, e ela está-me a dar uma super força aqui, o meu amigo de 20 anos não me diz nada, e isso meio no início meio que me doía. Hoje eu entendo, não é? Eu fiz esse trabalho aí de desenvolvimento pessoal. Hoje eu entendo que é esse amigo, ele não entende o esforço que foi necessário para construir aquilo. O outro fulano lá do Algarve que não me conhece lá nenhum e que mandou uma super mensagem, ele está no processo. E ele entende. E ele tem o objetivo de um dia conseguir construir algo parecido, então ele valoriza quem faz e tal. Então sempre tudo tem a ver com o contexto. A gente só não pode partir do princípio que a pessoa tem inveja de mim, por isso é que ela não dá os parabéns e tal. Não, ela só não entenda o meu contexto. E a gente sabe. A gente não pode depender disso, né, para fazer acontecer. Com certeza. Eu sinto que eu demorei tanto para fazer. Eu quero, Roberto, fazer esse podcast desde que foi criado o formato do podcast, que só tinham homens a fazer. E eu pensava, um dia eu vou fazer o meu, uma mulher apresentando. E
anos se passaram, né? O podcast já existe há anos, agora que tá cada vez mais crescendo. E por que eu falei isso? Pra dizer que O apoio, não é? Tu não podes depender do apoio dos que estão de perto. Mas mais que isso, eu esperava as pessoas, eu esperava que existisse o cenário perfeito, sabe? Quando eu tiver o XYZ dentro desse projeto, eu vou estruturar tudo e eu vou começar quando eu estiver pronta. Cara, não, isso não existe. E eu vi as pessoas com sucesso dizendo, primeiro começa, depois tu melhora, mas eu não fazia essa execução. E dessa vez, quando eu lancei o Aura, eu vim muito com essa mente aberta. Até eu tava falando com o João numa reunião um dia, e ele falou, talvez tu pode se sentir um pouco desmotivado por esse início, não ter muita... Eu falei, João, eu comecei sem essa expectativa. Assim, eu até honestamente acho que teve mais inscritos do que eu imaginei em um mês, teve mais visualizações do que eu imaginei. Isso é ótimo, baixar a expectativa. Exatamente, então eu vim pra cumprir o meu propósito e eu realmente sinto que eu tô fazendo isso aqui com propósito, sabe? E o que vier com isso vai ser um bônus. Exatamente, vai ser uma consequência. Então, claro que eu entendo esse pensamento e acho que passou sim, não vou negar que não. Passou algum pensamento do tipo, eu achava que a minha amiga tal ia fazer um incentivo maior. Mas assim, não com aquela cobrança do gênero, ela tá com inveja de mim, ou ela não deveria nada. Mas é aquela coisa de, cara, eu achava que ela me conhecendo, ela sabendo, ela ia fazer. E às vezes não é por mal, às vezes ela tá num dia corrido, às vezes ela tá na rotina dela. Então, eu jamais, tipo assim, vou fazer com que esse pensamento que passa assim, eu me agarre nele e ele vire uma grande bola de neve. Não, passou ali, mas assim, pra mim, hoje em dia, eu tô aqui fazendo um dia de cada vez, dando o meu melhor, e eu sei que tudo é uma questão de consistência, seja no meu podcast, seja pra quem quer entrar no digital. Tudo é consistência, é constância, é disciplina, Exatamente. é tu continuar, é um tijolinho por tijolinho até construir um castelo, né? É isso. E com certeza que hoje estás a inspirar outras mulheres que estão com a ideia ali que te vão lançar mais rápido porque te viram a ti. Então, e que te vão dar esse feedback e é isso, a gente não pode depender do feedback de... Não criámos essa expectativa de que, estava à espera com mais meu amigo e tal, quem vis. Ao início eu tinha essa expectativa, isso doía-me. Até que eu tive de trabalhar isso em mim e perceber que tudo é contexto. Tudo é contexto. E às vezes, isso já me acontecia também, né? Às vezes tu tens uma visão do mundo e tu tens imagina, os teus horizontes para a tua vida. Eu tenho sempre uma visão de merecimento que eu mereço muito mais que o que tenho. Sempre. Independentemente do ponto em que eu esteja, eu acredito que mereço 50 vezes mais. Isso é ótimo. Então eu tenho sempre essa visão de grandeza. Quero construir mais legado, quero deixar mais coisas para os meus filhos e enfim, e enquanto cá estou na minha vivência, viver a vida da melhor forma, porque eu acredito que as coisas boas não são só para os outros que a gente vê na televisão e para quem é famoso e tudo mais. Eu acho que todos nós temos essa quase que obrigação de construir uma melhor vida para todos nós, não é? Uma melhor versão aí de todos nós. E nesse sentido, agora já me esqueci porque é que eu estou a dizer isso. Mas imagina, às vezes, já sei onde é que eu queria pegar. Às vezes, imagina, em conversas com amigos, sei lá, pessoal que todos os anos no jantar, almoço, Natal, queixam-se do emprego. O patrão, todos os anos é a mesma coisa. E, tipo, porquê que não mudas de emprego? Então, às vezes, tipo, é injusto a gente tentar impingir aos outros a nossa visão do mundo. Estás a ver? Porque para mim é óbvio que se eu estivesse numa situação daquelas, eu não ia estar no próximo ano a reclamar do mesmo. Eu ia mudar. Eu ia tentar fazer algo melhor para mim e tal. Mas é injusto a gente quando tenta impingir essa nossa visão aos outros. Então até nisso, sabes, eu consigo crescer. Porque isso frustrava-me. E frustra-me, não é? Pessoas que eu gosto, eu tento que elas... Naquilo que é a minha visão, isto pode estar a ser altamente injusto, mas naquilo que é a minha visão, elas poderiam estar a fazer A, B, C, D para melhorar as suas vidas e não estão, e como eu gosto delas, isso deixa-me a sofrer, mas ao mesmo tempo sou muito mais moderado no tipo de feedback que dou, porque aquilo é a minha visão, aquilo era a minha realidade se eu estivesse nos sapatos da pessoa, e eu não estou nos sapatos da pessoa, então eu tenho que entender isso, estás a ver? E não tentar sempre impingir a minha visão aos outros. Antigamente eu acho que fazia muito mais isso, hoje em dia não. É como se o Roberto tivesse lentes de ver o poder pessoal dessas pessoas e elas não estão a agir de fato. E é claro que a gente quer ver todo mundo ao nosso redor a crescer, a evoluir, a prosperar, mas eu concordo contigo que às vezes a pessoa não está pronta, às vezes não é o tempo dela, às vezes ela... E às vezes isso aconteceu connosco, alguém nos disse alguma coisa que viu e a gente não viu. Há quanto tempo que eu quero fazer coisas que talvez pessoas chegaram e disseram que eu era capaz, que eu conseguia, e eu demorei o meu processo individual para chegar, né, a realmente executar e fazer acontecer, né? Sim. Olha, eu tenho uma história, eu não roubo muito tempo com esta história. Eu até contei no meu livro, então eu posso falar sobre ela. Que foi quando
tem um amigo meu que é um empreendedor incrível, uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que eu muito valorizo, ele chama-se Jorge Fonseca, vale mesmo a pena seguir, ele é uma pessoa mesmo fora de série, total, é uma pessoa que eu extremamente valorizo. E quando eu estava ele acompanhou o início da minha empresa muito desde o início, que a gente conheceu-se quando eu ainda estava com as coisas aí a arrancar, e ele houve uma altura que, 2019, 2020, ele me perguntou: Roberto, quanto é que a tua agência vai faturar este ano? As suas empresas, os seus negócios vão faturar este ano? E eu, todo orgulhoso, que eu quando saí de trabalhar por conta de outrem para abrir a minha própria empresa, eu tinha um valor em mente, que era 100 mil euros. Eu pensava assim, quando eu faturar 100 mil euros no ano, eu venci na vida. Tá? É tipo a minha cena, 100 mil euros. Então eu estava ali e tal, e ele fez-me essa pergunta e disse assim: pá, acho que vamos bater a minha meta, o meu sonho tal, que é faturar 100 mil no ano. E ele disse assim: porra, não foi bem porra que ele disse, foi um outro com o F, não é? Mas eu não vou estar a dizer que e ele assim: e por que não 1 milhão? Ou por que não 200 mil? Ele mandou assim o valor lá para cima. E aquilo na altura doeu-me. Eu assim, eu aqui todo orgulhoso, todo vaidoso, todo pavão, que bater a meta, para mim está a dar super certo. E vem este gajo que não sabe o meu contexto, não entende e questiona e porquê, e meio que mandou a minha meta lá para baixo, meio que, não é? E aquilo na altura, no momento, doeu. Sabes? E aquilo ficou ali, eu pensei assim, pá, porque o Jorge é bem de famílias ricas e não sei o quê, fala de barriga cheia. Aquilo, o primeiro segundo foi este o impacto que eu recebi. Mas depois eu fiquei a pensar naquilo. E fiquei a pensar naquilo, assim, pá, porque é que este gajo, que tem muito mais sucesso que eu, tem muitos negócios totalmente disruptivos e uma visão e um ambiente, a família dele, construir e tal, pá, que tem esta visão do mundo diferente da minha, porque é que ele olhou para o meu negócio, para aquilo que eu estou a fazer, e ele achou pouco aquilo que era a minha meta? Ele está a ver alguma coisa que eu não estou a ver. Então eu preciso de tirar estas lentes, não vou dizer da pobreza, mas estas lentes da escassez da minha frente, porque eu não estou a enxergar alguma coisa. E a verdade é que nesse ano a gente faturou 180 mil. Então o objetivo era faturar 100, a gente faturou 180. Aquilo ali foi um bom incentivo. Foi um incentivo de alguma forma que mexeu comigo. E aquele Roberto não imaginava que o Roberto de hoje ia fazer 1 milhão pelo ano. E eu lembro-me, por exemplo, com o Jorge, no caso, eu acho que essa nunca lhe cheguei a dizer, mas houve uma altura que ele estava a falar com ele e tal, olha, vou comprar um escritório, o escritório que a gente hoje tem aqui na empresa, vou comprar um escritório e tal, e não sei o quê e tal. E ele, então, como é que é o negócio, valores e tal? E eu disse-lhe quanto é que era o negócio e disse, olha, vou pagar a pronto, é o dinheiro que eu tenho, vou all-in, vou dar o dinheiro todo para a empresa e tal, para o negócio do escritório. Ele assim, ei, está errado, devias pegar nesse dinheiro e compravas 2. E eu assim, comprar um para mim já é tipo mega sucesso, fico super feliz, não por cima nem vou precisar de crédito, não fico com dívida nenhuma, eu vou também ficar sem dinheiro, mas não fico sem dívida nenhuma. Pá, hoje eu percebo, eu hoje arrependo-me tanto de não ter ouvido aquilo que ele me disse na altura. O negócio certo era, com aquele dinheiro que eu dei naquele escritório, era ter criado crédito. Não é? Hoje a gente põe crédito em tudo. Era ter criado crédito, ter comprado dois escritórios e tínhamos muito, mas muito mais património. Mas estás a ver, às vezes nós não estamos simplesmente preparados para receber. Às vezes a gente questiona-se o porquê. Pá, porquê que este gajo que tem muito património, tem muitos escritórios, tem muita coisa, me diz isto? Quem sou eu para achar que ele está errado, ele não calça os meus sapatos? Hoje eu arrependo-me daquilo que na altura ele me disse. Na época pagaste à vista? Eu paguei à vista. Fiquei descapitalizado. Com aquele dinheiro eu comprava 2, ia à banca, buscava dinheiro, tinha 2 escritórios, tinha muito mais património. Sim. E um ativo a valer muito mais. Mas muito mais mesmo, que era uma época ótima para comprar. Hoje ele valia no mínimo 3 vezes mais. Isto foi há 6 anos atrás. Então às vezes nós não estamos preparados para receber esse feedback. É verdade. Então aqui, houve uma coisa que ele me disse que foi sobre a faturação, que me gerou desconforto e me procurou tive que encontrar soluções para ter uma versão melhor de mim, não é? E para conseguir impulsionar os negócios de uma forma diferente. Mas é isso, é nós estarmos a toda a hora a limpar as nossas lentes da escassez e estarmos rodeados destas pessoas que nos questionam e que nos impulsionam. Para mim tem sido fundamental no meu percurso. Eu com o Jorge, no caso, não falo assim tantas vezes com ele quanto isso, mas sempre que posso falar com ele e estar com ele, é um do tipo de pessoas, e tenho muitas outras como ele na minha vida, que me impulsionam. Então nós temos que saber estar rodeado daquelas pessoas que estão na nossa vida para nos dar amor. E às vezes não são propriamente as melhores pessoas para nos dar conselho de negócio, de todo, mas também temos de estar preparados e estar em ecossistemas e em sítios onde estão lá estas pessoas que têm uma visão à frente das coisas e que nos vão, sabes, desafiar ao ponto de a gente tirar cada vez mais as nossas lentes da escassez da frente para nos projetar para pontos muito maiores na nossa vida. O ambiente molda, né? Totalmente. Aquela frase clichê de que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos é a maior verdade. E se tu tá num ambiente em que
tu é o que mais sabe, tu tá no ambiente errado. Tu precisa estar no desconforto de pessoas que te impulsionam e te tragam visões como esse teu amigo, que te trouxe uma visão que na hora talvez não bateu bem, mas depois tu viu que era possível e foi lá e fez muito mais. Talvez se ele não tivesse falado aquilo naquele momento, tu não tinha feito 180, tu tinha ficado no 100, né? É isso mesmo. E então a gente para mim vai... 100 era a meta, para mim 100 era ótimo, 100 era eu venci na vida. Exatamente. Mas alguém olhou para mim de fora e disse, podes vencer mais na vida. Exatamente. Eu sinto que esse ano foi um ano que eu foquei muito nisso, em conhecimento, em estar em ambientes de crescimento. Podcast é uma ótima forma de tu muito networking. Muito networking, de moldares muito bem o teu ambiente. Com de certeza. Criares relacionamento, é ótimo. Com certeza. Queres deixar alguma frase final para quem está nos assistindo e que ficou até o fim? Olha, assistam os próximos episódios aqui do podcast, não é? E olha, se gostarem, sigam lá nas redes e tal. Vocês podem vir, mandar uma mensagenzinha no Instagram ou assim. Eu ia chegar nessa parte. E... Se as pessoas quiserem comprar o teu livro, fala um pouquinho do teu livro antes da gente encerrar. Olha, eu estou agora a tratar de outro. Eu quero lançar outro livro em 2026. Eu já queria lançar em 2025, falhei. Numa das minhas metas de 2025. Mas que vou lançar outro com certeza em 2026. E assim, o que eu tenho agora, ele tem algumas FNACs, ainda tem à venda, mas eu nem tenho sequer inventário. Então não vou dizer à pessoa para ir lá no meu site comprar porque eu não tenho para vender. Então, mas quem quiser procurar na FNAC, conta e nem conta. Uma outra unidade ainda vou encontrando. Sim. Ele é um livro, o livro é sobre marketing digital. E assim, ele foi escrito há outubro, portanto... minha filhota não estava nascida, há 3 anos atrás. Hoje o livro que eu vou escrever já vai ser bem diferente deste, porque entretanto muita coisa a mudou. Inteligência artificial, a automação veio mudar muitos paradigmas, não é? E esse segundo livro, conta para as pessoas em primeira mão aí. E eu vou querer falar muito sobre isto, sobre IA, sobre automação, mas o desafio é criar sempre um livro que seja intemporal. Eu acredito que o livro que eu criei, o primeiro, ele é intemporal, porque não tem, sei lá, plataformas, prints e tal. Mas a verdade é que por muito que queiras em negócios online, não é? Em negócios no geral, tu queiras criar livros intemporais, é sempre difícil porque entra agora esta era da IA e da automação e é totalmente disruptivo. Hoje a gente eu trabalho de uma forma completamente diferente do que eu trabalhava há 2 anos atrás, mas tipo, completamente diferente. Hoje eu sei que eu produzo 3 a 4 vezes mais do que aquilo que eu produzia há 3 ou 4 anos atrás. Tenho certeza absoluta. Então, por muito que tu não queiras, as bases estão lá, está certo, mas o paradigma mudou. Então é sempre difícil criar algo intemporal, mas vai ser nesse sentido aí, sim. Como nos tornarmos muito mais produtivos e criarmos negócios com muito mais sucesso, será sempre essa. Então ano que vem. Ano que vem, com certeza, sim. E agora eu tenho, por causa muito também da IA e da automação que eu estou a aplicar na minha vida, nas minhas tarefas, estou com cada vez mais tempo livre, que é ótimo. Os negócios tendo cada vez a crescer mais, estou com cada vez mais tempo livre e então vou querer dedicar esse tempo à escrita de um livro. Com certeza. E para as pessoas que querem te acompanhar mais de perto, diga aí os meios de acesso. Robes.cortês no Instagram, acho que é assim melhor. Depois tem no YouTube também, tem um montão de conteúdo dentro do YouTube, basta procurar Roberto Cortês. Eu criei uma rúbrica que são as sextas-feiras ímpares, então há 5 anos que eu todas as sextas-feiras que calhem dia ímpar, portanto esta próxima já é, eu faço uma live, então já tenho 134 lives. Então o objetivo é chegar às 200 e depois vou parar. Certo. Mas é isso. Que legal. E antes de eu encerrar aqui o nosso vídeo, quero te deixar um presente do nosso parceiro, Mindful Crumb. É uma empresa portuguesa, 0 ingredientes artificiais, além de saudável, é muito saborosa e tem cupom de desconto Aura10. Muito então, esses são os sachezinhos de whey, whey natural, mas é um whey cremoso, se bate com gelo, quente, não fica com as bolinhas, que geralmente quando esquenta o whey fica com aquelas bolinhas. O Roberto costuma tomar whey em casa? Olha, não. Sabes, agora estou mais numa de corrida, eu nunca fui muito de ginásio e tal, estou numa de corrida, então eu nem tomo. É bom pós-treino, depois que tu faz uma corrida... Faz uma batida. E essas aqui são o novo lançamento do Mindful Crumb, que é bolas energéticas, bolas de proteína, que é com avelã. Muito bem, obrigado. Espero que goste. Parece Ferrero Rocher, só que saudável. Saudável, olha. Pode ficar à vontade se quiseres provar. Sim, eu provo depois. Obrigada. Mas olha, obrigado. Mindful Crumb. Sim, senhor, adorei. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada pela conversa. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas aqui. Fico muito feliz. E que venham muitas outras. Ano que vem temos 50 episódios para serem gravados. Então, quem sabe, as portas do Aura estão sempre abertas. É um prazer. E é isso. Sucesso. E para quem quiser acompanhar de perto, @gidepaoli no Instagram e @auracast.podcast. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que ainda teremos muitos episódios por aqui.
Beijo! Boa, parabéns. Mais um. Muito obrigada!